Olá, meu nome é Brenda Vega, sou de Quito, no Equador. Trabalho como professora de arte e fotografia na Universidade São Francisco de Quito e é um prazer compartilhar a minha pesquisa mais atual com vocês. Começo então compartilhando minha tela. Muito bem, acho que já conseguem ver agora meus slides. O nome da minha pesquisa é Fotografia de Longa Exposição no Paralelo Zero, Concepção Pré-Inca do Tempo e sua relação com os corpos celestiais. O objetivo desse estudo é criar um arquivo fotográfico feito de fotografias de longa exposição das culturas ancestrais do Equador, em alguns dos sítios astronômicos e pucaraés, que são fortalezas pré-colombianas na área chamada Vale do Pomasqui, localizada no norte, que são as terras altas do Equador, especificamente, abre aspas, o território entre as encostas do rio Guayabamba no norte e as planícies de Cotocojal no sul, fecha aspas, de acordo com Almeida. Aqui, somente para referência, nós vemos uma imagem do Google Earth. Podemos ver a localização dessas áreas na periferia de Quito, a capital do Equador. Aqui temos uma visualização do país inteiro e a área está marcada aqui com esses alfinetes em amarelo. Esse é o foco da pesquisa. Iniciei essa pesquisa no final de 2018. Essa investigação deveria durar um ano ao longo de 2019. A minha ideia era trabalhar em diferentes sítios pré-colombianos, Catequijá, Rumicucho, Cochasquí e La Marca, sendo os sítios astronômicos Catequijá e Cochasquí e Pucaraés, Rumicucho e La Marca. Infelizmente, tivemos a Covid-19, o que fez com que a pesquisa fosse interrompida por um tempo. Aqui são os sítios da pesquisa. Vou falar um pouco agora sobre as localidades da pesquisa. Quanto ao significado e uso dos pucaraés, eles serviram como locais de adoração solar e centros de observação astronômica. Esse conhecimento foi fundamental para as culturas ancestrais na organização da vida civil e religiosa, por meio da elaboração de calendários. Todas essas funções faziam de um pucará uma espécie de pequena cidade ou cidadela fortificada, na qual seus habitantes se dedicavam a uma multiplicidade de atividades produtivas, simbólicas, cerimoniais e militares. Redirecionei a minha pesquisa depois de uma entrevista com o Eduardo Almeida em 2019. Ele é um arqueólogo local que por muitos anos supervisionou a pesquisa de Rumicucho Pucará. Cito o que ele me disse. Os únicos pucaraés registrados aqui no Vale do Pomasqui são La Marca, Trigoloma e Rumicucho. La Marca e Trigoloma ainda não foram pesquisados. Acho que não existem mais. Cochasquí não é um pucará, mas um centro residencial e cerimonial dos caranques. Catequijá, cujas pegadas ainda são visíveis, é possível ver Catequijá na foto, é um local ritual relacionado ao movimento da Lua. Esse estudo considera as formas de habitar que teriam se desenvolvido nos últimos tempos pré-hispânicos, Scaro 2019, e como essa relação entre a Terra e o céu se traduz em uma epistemologia fotográfica a respeito da longa exposição e da fotografia noturna nos sítios arqueológicos ancestrais do meu país, o Equador. O objetivo dessa pesquisa foi criar 4 fotografias diferentes, uma em cada local. Escolho o número 4 para coincidir com a criação de cada foto com as datas dos equinócios, de 20 de março, 23 de setembro, e solstícios, 21 de junho e 21 de dezembro.
sendo as datas exatas de 2019. Quando revisitei a pesquisa, decidi que vou tirar uma foto no dia 20 de setembro de 2021, em Catequijá, o dia em que aconteceu a colheita da lua cheia. Que eu procuro? Epistemologia fotográfica sobre longa exposição e rastros de estrelas. A fotografia foi criada com a combinação da ótica e da química. Uma precisava da outra para produzir uma imagem semelhante ao mundo. O que os olhos veem não é mais a representação de uma pintura. No final do século XIX e no início do século XX, artistas estavam ansiosos para mostrar a verdade em uma fotografia. Nomes como Paul Strand, Walker Evans vêm à mente. Segundo Thomson, 2003, abre aspas, a fotografia é um ponto de vista. Uma visão de um único ponto do espaço. Mostra as coisas como aparecem, não como são. Minha opinião sobre a criação de um arquivo digital analógico é mais subjetividade do que objetividade no temperamento de uma fotografia. O meio da fotografia usa seus elementos para entender o mundo e criar uma interpretação dele, já que estou criando um acervo de fotografias de paisagem a partir de sítios arqueológicos. Em relação à epistemologia da fotografia, Cohen e Aron referem-se à fotografia como, abre aspas, um suporte de informação cujas condições de trabalho são mais fáceis de satisfazer do que outros suportes de informação, fecha aspas, uma vez que transmite informação como nenhum outro meio. A fotografia me ensina a ver, quando e onde. Eu sigo as instruções e faço acontecer. Agora vou falar sobre Catequijá. Segundo Almeida, o Monte Catequijá não é um pucará, mas um centro ritual. Os pucaraés têm um propósito diferente. Foram concebidos para ser uma base militar que ganhou força nos últimos séculos da história indígena dos Andes. Almeida, 2000. O Monte Catequijá está localizado na zona Pomasqui, a exata metade do mundo, la mitad del mundo, localizada no paralelo zero, muito perto de Quito, a capital do Equador. A palavra Catequijá, na língua Quito, se escreve Jatiquija e significa lua minguante. E no mito de Quito-Cará, os povos pré-colombianos, se representa pela lua do tigre. Na língua quichua, se pronuncia catequil e significa seguir ou cobrir a lua, Costales 96. Esse local foi considerado um espaço de ordem social, territorial e cronológica. Isso porque, a partir dele, se pode observar melhor o movimento do Sol e das constelações. Estando na zona de latitude zero, o Sol viaja de forma horizontal e paralela ao plano do horizonte, onde a luz projetada não sombreia nenhum lado dos hemisférios. Rivera Molina, 2018. O Monte Catequijá é considerado um ponto estratégico, onde a luz do Sol e a posição das constelações proporcionam uma ótima relação com a abóbada celeste. Fotografias de longa exposição em Catequijá. Quando embarquei no lado prático da pesquisa, eu queria criar a minha primeira exposição na época do solstício de inverno, 21 de dezembro. Isso em 2018. Embora um dos principais problemas que minha pesquisa encontrou desde o começo foi o clima ruim e imprevisível nessa região. Só consegui tirar uma fotografia datada no dia 30 de dezembro de 2018, quando por algumas horas o céu estava claro. Fora isso, estava muito nublado o tempo todo. Tirei uma fotografia do topo do Monte Catequijá, no exato paralelo zero, capturando o plano perpendicular ao norte. Essa fotografia de longa exposição foi tirada com uma câmera Sony A7 RLL com uma lente Vario Sonar 16-35mm f2.8 ZA Coral Zeiss.
A imagem resultante é composta por 855 fotografias, cada uma de 15 segundos, com um intervalo de 2 segundos entre as fotos. O processo de edição das fotos foi, em primeiro lugar, remover todas as fotos que continham várias camadas de nuvens. Esse é um problema comum na área, porque estamos localizados próximos do cânion do rio Guayabamba, por onde fluem e colidem massas de ar. Há um cruzamento de vento que resulta em uma espessa camada de nuvens. Após esse processo, editei as fotos para obter o mesmo equilíbrio de branco e depois as converti em JPEGs. Essa parte é muito importante porque a quantidade de dados que cada imagem bruta produz faz com que se utilize um espaço desnecessário no computador, o que faz com que o processo fique mais lento. Por fim, utilizei um software gratuito chamado StarSex, que permite mesclar uma série de fotos em uma única imagem, onde o movimento relativo das estrelas cria estruturas que parecem rastros de estrelas. Depois de obter uma única foto de uma compilação de centenas de imagens digitais, criei um negativo e uma imagem positiva em preto e branco no Adobe Photoshop, que mais tarde imprimi em acetato. Depois, imprimi 2 cópias em Lumen. O processo de impressão do Lumen é algo que me fascina e que faz parte da minha prática artística. É basicamente papel fotográfico preto e branco exposto ao sol, sem câmeras. Coloquei os acetatos e o papel juntos por 12 horas, expus ao sol e escolhi expor por 12 horas porque tem a ver com a concepção do tempo equatorial. Uma fotografia é igual à noite e outra é igual ao dia. O ano todo, na minha região, há 12 horas de luz e 12 horas de escuridão. E esse é o resultado. Aqui vemos o positivo e o negativo. Eu faço parte de uma dupla chamada Bright Dark Matter. Mostramos esse processo no início de janeiro de 2019 em Londres, como parte da exposição Falling Stars, ou Estrela Cadente. A exposição aconteceu na The Crypt Gallery, em Houston. A ideia por detrás dessas imagens era fazer um comentário sobre o norte, a estrela polar e sua posição em relação ao Equador, capturando o plano perpendicular ao norte. Eu entendi o significado do Catequijá e a sua importância para as culturas ancestrais. A importância de olhar para a Lua. Portanto, minha pesquisa será direcionada para a Lua nesse lugar específico, que é algo que eu não havia feito antes. Catequijá, ou seguir a Lua, é um dos significados que nós podemos atribuir a esse nome. Eu quero criar uma fotografia de longa exposição desse local, mas dessa vez me direcionando para a Lua durante o equinócio de 2019, no dia 23 de setembro. Nessa data, a Lua estava com uma visibilidade de 3/4, 36%. Se eu quisesse chegar à Lua cheia, eu teria que fazer as fotos durante os dias 13, 14 ou 15 de setembro de 2019. Mas a ideia do equinócio estaria perdida. Posteriormente, esperei quase 2 anos para que isso acontecesse. Para tirar uma foto da Lua cheia perto do equinócio de outono, que seria no dia 22 de setembro de 2021, que foi há algumas semanas, eu queria me engajar em uma exploração onde eu pudesse ver a Lua cheia surgindo no topo do Monte Catequijá. Esse era o meu objetivo. Se eu quisesse ter sucesso, eu teria que tirar essa foto em um dia, o dia 20 de setembro, o dia da colheita da Lua, a última Lua cheia do verão. De acordo com Bird, quando a Lua cheia aparece perto de um equinócio de outono, a Lua, nas noites seguintes, chega mais perto do horário do pôr do Sol. Para latitudes temperadas médias, há um aumento ou uma aparição somente de 20 a 25 minutos mais tarde, diariamente, durante vários dias antes e depois da colheita da Lua cheia. No Equador, no 20 de setembro de 2021, o Sol nasceu às 6h31 da manhã e o pôr do Sol aconteceu
às 6h10 da tarde. O momento exato do nascer da lua foi 6h14 da noite, 4 minutos após o pôr do sol, e chegou a lua cheia completa às 6h56 da noite. Sabendo que eu não tinha muito tempo a perder, eu tive que tirar o máximo de fotos possível, se o tempo permitisse. Infelizmente, tirei somente algumas fotos boas e não tive sorte devido à névoa pesada e imprevisível. Essa é uma das fotos que foi o resultado desse processo. Aqui temos a outra foto do Catequejá com a visão aqui do vulcano Cayambe ao fundo. É possível ver a hora aqui, 6h27, a lua estava quase cheia. E a última foto que eu tirei nesse ano foi essa. Era uma lua quase totalmente cheia, foi tirada às 18h41, 10 minutos antes de chegar a lua totalmente cheia. Mas na época que ela estava cheia, não pude tirar mais fotos. Como podem ver, a lua está brilhante, está no céu, o tempo estava bastante nebuloso, eu não vi nada na câmera durante vários minutos por conta da névoa. Agora eu vou falar sobre outra parte da minha pesquisa, que é Rumicucho Pucará, um dos maiores e mais importantes monumentos indígenas do Planalto Norte do país, no Equador, é o Pucará de Rumicucho. Esse sítio está localizado 30 quilômetros ao norte da cidade de Quito, na famosa região do meio do mundo, de acordo com Almeida, 1994. Está localizada na parte oriental da planície de Rumicucho, em uma zona semidesértica localizada a 4 quilômetros ao norte da cidade de San Antonio de Pichincha, ao norte da cidade de Quito. O morro sobre o qual esse pucará foi construído permite ter um controle visual do Cayambe Nevado e várias outras áreas em 360 graus. E aqui cito, possui uma localização estratégica não só pensando no domínio visual em grandes áreas, mas também pensando na sua localização num território de importância econômica e política. Almeida, 2000. Os resultados das escavações arqueológicas em relação à arquitetura de Rumicucho indicam que é improvável que tenha sido construída antes do período Inca, embora na análise da cerâmica se mostre que certos tipos de oleiros pertencem a um grupo cultural tardio identificado na Sierra Norte, na área de Caranque. Essa área era habitada por grupos étnicos como Caranques, Otavalos, Cayambes, etc., que antes da iminente invasão Inca se uniram para enfrentar o inimigo comum. Almeida e Hara, 1984. Ao mesmo tempo que Rumicucho serviu de base militar, pensa-se que os Incas deveriam ter incluído para esse local outros objetos relacionados com sua cultura no campo religioso e astronômico, considerando que está localizado na zona equatorial. O Pucará é formado por 5 terraços, cada um com uma finalidade específica. O primeiro terraço, na extrema esquerda, tinha uma finalidade habitacional. O segundo terraço se chama lugar ovoidal e acredita-se que esteja relacionado com atividades rituais em meses e datas específicas. O terceiro terraço é o ponto mais alto de Rumicucho, com um domínio visual de 360 graus. Sugere-se que esse lugar tinha conotações sagradas. O quarto terraço não tinha qualquer tipo de construção, portanto, poderia ter sido usado como um ponto de encontro central antes de subir ao terceiro terraço. Finalmente, o quinto terraço corresponde ao espaço localizado ao sul do Pucará e sugere-se que sua funcionalidade fosse residencial. Durante os meses de março, abril e maio de 2019, visitei esse lugar algumas vezes, esperando e esperando que o tempo melhorasse durante a noite para conseguir uma fotografia de longa exposição. Essa tarefa foi muito difícil. Minha primeira ideia foi tirar uma foto no dia 20 de março, data do primeiro equinócio de 2019, mas o tempo mudou no mesmo dia.
fazendo que começasse o período de chuvas, que durou algumas semanas. Eu sei que eu precisava saber disso de antemão, mas eu confiei nos meus instintos e falhei, porque o clima nessa região é muito imprevisível. Minhas opções eram basicamente limitadas. No dia 6 de maio, quando a noite estava muito clara por algumas horas, eu posicionei a minha câmera olhando para onde estava a Via Láctea. Conto com um aplicativo para fotografia astronômica chamado PhotoPills, que ajuda a planejar e tirar fotos noturnas. Nesse dia, a Via Láctea estava voltada para o leste, e por volta das 10 da noite, parecia avistar-se logo acima do segundo terraço de Rumicuccio. Essa é a fotografia resultante. Júpiter é claramente visível, assim como a Via Láctea, que é o objetivo real dessa fotografia. Eu queria mostrar uma parte ou a totalidade do terraço, mas não foi possível, apesar de ter utilizado uma lente ampla. Essa fotografia digital foi retocada no Adobe Photoshop. Eu gosto de utilizar ferramentas digitais para aproveitar as fotos e para experimentar todas as possibilidades que eu posso fazer. Depois de pós-processar a fotografia, criei uma impressão Lumen do negativo digital e expus ao sol de verão por 12 horas. Eu não utilizei fixação química, porque eu perderia a cor acastanhada dessa impressão. Esse é o resultado final. Quero concluir rapidamente. O arquivo digital analógico que eu estou criando é claro, subjetivo. A fotografia de longa exposição me permite produzir diferentes resultados e criar várias interpretações desses lugares. Portanto, eu posso iniciar um outro diálogo sobre a minha posição sobre a memória histórica. Os locais onde o acervo está sendo produzido estão desaparecendo lentamente. Pode-se dizer que eles já desapareceram pelo abandono dos governos nacional e local, bem como pelo desinteresse dos moradores que usam esses locais como lugares para beber, para se divertir, ou para fazer rituais nos dias de solstícios e equinócios, que não são necessariamente relacionados com a epistemologia pré-colombiana. Por exemplo, o Monte Catequijá foi explorado por mineradoras até recentemente, e Rumicuccio Pucará agora é um local subestimado e controlado pela comunidade local que não tem um plano ou meios para continuar pesquisando e cuidando do local. Depois de mais de um ano, revisitei o estudo e entendi que há algo muito mágico em Catequijá. Algo que me impulsiona a continuar as pesquisas, já que os fenômenos naturais estão mudando a cada segundo. Gostaria de estender a pesquisa e torná-la contínua. Muito obrigada pela atenção. Espero que tenham gostado dessa pesquisa. Até a próxima.